Olá, pessoal. Eu queria discutir hoje um problema que eu identifiquei nas avaliações que eu apliquei esses tempos, né? Que a gente chama de erros sistemáticos. São erros que envolvem, né, erros frequentes, que são sempre da mesma forma. E, geralmente, a gente mostra como fazer as coisas. Hoje eu quero, a partir desses erros, tentar corrigi-los de uma forma adequada, porque eles podem se propagar, né? E isso pode interferir, né, com o rendimento dos alunos, né? Então, eu preparei aqui um material que eu queria compartilhar com vocês para falar sobre uma série que a gente está pensando em fazer, que é chamada, eu chamei de Corrigindo Erros Farmacotécnicos. A gente sabe que para transformar princípios ativos, matérias-primas em medicamentos, muitas vezes a gente vai ter que utilizar de cálculos, né? E mesmo com as formulações já prontas, a gente precisa muitas vezes saber, né, informações matemáticas sobre aquele material. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns erros que a gente identificou em algumas formulações, né, em algumas provas, né, dos alunos. Eu queria discutir um pouquinho. Olha aqui, ó. Nesse exercício, pede para determinar a concentração em porcentagem, e percebam que o aluno erra na formatação da regra de 3. Né? Então, 50 gramas é o total da formulação, e ele coloca o X aqui, em vez de colocar o 100%. 50 gramas representa 100%. Né? Nessa outra prova, nessa outra questão, a gente também vê a mesma coisa, olha. 37,5 gramas representa 100%. O aluno monta a regra de 3, a proporção, de forma errada, né? E aí vai obter um resultado ruim, né? Nesse outro também, olha, a mesma coisa, né? Pede 5%, 5 em 100. Né? Se ele quer 125, precisaria de X ml, né? Então, a montagem da equação foi feita de forma errada, ok? Então, eu queria ver com mais detalhes esses exemplos e ensinar vocês como é que vocês podem corrigir, né, resolver esse tipo de problema. Então, no primeiro, vocês viram que a correção foi errada, foram feitos 2 cálculos e os 2 estão errados, né? Então, o exercício é esse aqui. Eu vou usar aqui a minha canetinha, né, para tentar ajudá-los a resolver esse problema. Então, são dadas 2 formulações, 2 pomadas, né? A pomada A, a fórmula A, e a fórmula B, né? E pede, então, para determinar a concentração em percentagem do salicilado de metil e da cânfora na formulação A. A gente percebe aqui na formulação A, né, que o total da formulação, né, 2,5 mais 2,5 dá 5, 34,5 mais 0,5 dá 35, mais 5 dá 40, mais 10 dá 50. Ou seja, o total da formulação aqui, ó, é 50 gramas. 50 gramas equivale a 100% da formulação, percebe? Então, se eu quero saber qual a concentração em porcentagem do ácido, do salicilato de metila e da cânfora, que são os princípios ativos da formulação da pomada, assim como o mentol, né? A gente tem que determinar, então, qual o percentual, né, de cada um desses componentes. Para isso, a gente vai utilizar essa relação que a gente já definiu aqui, né? Então, 50 gramas, que é o total da formulação, está para 100%, representa 100% daquela formulação. Tá? Se eu quero saber quanto um componente, uma matéria-prima, um princípio ativo representa, eu coloco aqui a quantidade, 2,5 gramas, e percebam que a quantidade dos dois, tanto do salicilato quanto da cânfora, é o mesmo, que valem a X. Né? Então, se a gente resolver esse sisteminha, né, a gente vai ter que X vai ser igual a 100, que multiplica 2,5 dividido por 50. Perceba que 100 dividido por 50 é igual a 2. Ó, né? Então, 2 é um número que vai multiplicar todas as massas aqui. Né? Então, se a gente multiplicar 2 aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, a gente acha a concentração em porcentagem, né? Então, 2 vezes 2,5 é igual a 5 gramas em
100 gramas, né? Que é a mesma coisa que 5%. Tá? Então, olha aqui, ó, 2 vezes 2,5 é igual a 5%, né? 2 vezes 0,5 é igual a 1%, e assim sucessivamente. Né? Então, a gente descobriu qual é o fator, né, que vai permitir, então, que a gente encontre essa resposta em percentual. Então, para isso, a gente tem que montar adequadamente, né, a proporção. Né? Então, A está para B, assim como C está para D. Né? Então, no caso aqui, né, a gente dobrou, né? Passou de 50 para 100. Então, o fator aqui é 2. Né? Então, sempre, né, quando a gente trabalha com regra de 3, a gente tem que montar, né, frações equivalentes, né, onde vai aumentar ou vai diminuir a quantidade da substância. Vamos pegar o outro exercício aqui, e pede para determinar o percentual, a concentração em porcentagem de glicerina na formulação do supositório de glicerina. Então, a questão é essa, né? Então, fala do técnica de preparação dos supositórios de glicerina, e a formulação contém, então, 30 mais 0,5 mais 2 mais 5, 37,5 gramas no total. Né? Então, a gente pode dizer que 37,5 gramas de matéria-prima equivalem a 100% da formulação. Né? Se eu quero saber a quantidade de glicerina em percentual, né? Então, 30 gramas de glicerina equivalem a X. Né? Então, fazendo aqui a regrinha de 3, né? Que o produto das extremidades é idêntico, né? Então, a gente chega à conclusão que X vai ser igual a 100 vezes 30, dividido por 37,5. Isso daqui vai ser igual a 80, né? 80 gramas ou 80%, ok? 80%. Ok? Então, a gente tem que lembrar que porcentagem, né, é qualquer número dividido por 100. Geralmente, né, quando a gente tem formulações, a gente pode utilizar relações, volume-volume, né, massa-volume, ou uma relação massa-massa. Né? Então, 80% significa que eu tenho 80 gramas de um agente em 100 gramas da preparação. Tá? Então, no nosso caso aqui, 37,5 equivale a 100% da formulação. Ou seja, 30 gramas equivale, então, a 80% da nossa formulação. Okay? Então, nunca esqueçam, porcentagem é sempre qualquer número dividido por 100. Se a gente está trabalhando com pomadas, e aí a gente mede a quantidade das matérias-primas em grama, né? Ou o total em gramas, né? Então a gente tem uma relação massa-massa. E vamos pegar aqui o nosso último exemplo, aqui é esse exercício onde o aluno ele errou também ao montar, né? Ao montar essa regra de 3 aqui. Tá? Então, não levou em consideração. Então, vamos ver o exercício. O exercício é esse aqui, ó, sabendo que a dose pediátrica de cefalexina suspensão é de 25 miligramas por quilo de peso por dia, e que o intervalo posológico é de 6 em 6 horas, determine, ou seja, 4 vezes ao dia, né? Determine o volume de uma suspensão de cefalexina 5%, que deverá ser administrada para uma criança com 20 quilos, né? em cada tomada. Vejam, aqui o detalhe aqui, ó, é esse aqui, ó, em cada tomada. Ele não quer saber o total por dia, ele quer saber em cada tomada que vai ser feita a cada 6 horas, ok? Então, para isso, a gente tem que descobrir qual a massa, né, de cefalexina que essa criança vai precisar utilizar, ok? Então, se a dose é de 25 miligramas por cada quilo de peso, e a criança tem 20 quilos de peso, a gente vai precisar de X miligramas de cefalexina, né? De forma que o valor de X, X vezes 1 é igual a X, é igual, então, a 25 vezes 20.
Tá? Isso aqui é igual, então, a 500 miligramas em 24 horas, ok? Bom, se ele vai tomar de 6 em 6, né, ela vai tomar 4, a criança vai tomar 4 tomadas diárias. Né? Então, eu tenho que dividir 500, as 500 miligramas que ela vai usar por dia, dividido por 4, que é igual, então, a 125 miligramas de cefalexina. Bom, a nossa suspensão, né, está falando que é a 5%. Ou seja, eu tenho 5 gramas de cefalexina em cada 100 ml da suspensão, ok? Então, se eu quero 125 miligramas, olha aqui, isso é importante, né? Se a gente utilizar 125, a gente erra o exercício, né? Por quê? Porque aqui está em grama. Porcentagem é sempre grama por 100 ml, tá? Então, eu tenho que transformar miligrama em grama. Como é que eu faço isso? Eu divido por 1.000, tá? Então, 125 miligramas é a mesma coisa que 0,125 gramas, ok? E aí, então, agora a gente pode resolver o exercício, né? Então, 0,125 gramas, tá? Preciso de um volume de X, tá? Então, X aqui vai ser igual a 100, que multiplica 0,125, dividido por 5. Corta aqui, isso aqui é igual a 20 vezes 0,125, que é igual a 2,5 ml. Ou seja, essa criança vai ter que tomar 2,5 ml por tomada. Se ela vai tomar 4 vezes ao dia, ela vai tomar um total, então, de 10 ml. Ok? Então, pessoal, essa é uma forma, né, da gente tentar resolver, montar, né, como vocês perceberam, montar a regra de 3, né, ou as frações equivalentes, de forma que a gente consiga chegar, né, ao percentual, ao volume que a criança precisa tomar. Né? Então, existem inúmeros exercícios, né, farmacotécnicos que levam, então, em consideração esses aspectos, mas para isso é necessário, então, montar, né, a fração proporcional, de forma adequada, porque senão, como a gente viu, né, os alunos vão fazer esses exercícios de forma errada, e isso pode ser um problema lá na frente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? E se você gostou efetivamente, dá um like aí, né? Se puder também, né, assinar o canal, né? É interessante porque você recebe as notificações, né? E também você ajuda a gente a espalhar, né, a levar esse vídeo para ajudar mais pessoas que talvez tenham a mesma dificuldade, né, em montar equações, né, frações proporcionais, regras de 3, né, que nos permitam, então, solucionar esses problemas farmacotécnicos. Tá ok? Então, até ao nosso próximo encontro e um forte abraço aí para todos vocês.